Fala galera, tudo bem com vocês? Rodrigo Sângelo, diretamente aqui de Portugal. Quem tá do meu lado aqui? Eu, mestre Sângelo. Tudo bem? Tudo. Como é que você tá? Tudo andar. É isso que importa. Tem que estar sempre andar. Nunca pode estar parado. Galera, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo Sângelo e essa aqui é minha esposa Messia. E nós somos a família Sângelo. Uau! Caramba, deixa eu ver. Uau! Caramba, deixou no vácuo, hein? Galera, o negócio é o seguinte, se você não me segue no Instagram, vai lá, Rodrigo Sângelo Oficial. Mestre Sângelo Oficial. Isso mesmo, galera, e nos segue lá. Também segue o Toro Grill House. Toro Grill House. Não Obrigado. tem nem erro. É Ela não só falou, isso. ela não falou do café, era pra falar do café. Ah, vamos deixar tudo aí abaixo aí na descrição, não vai ter erro. Ok, Rote Bistrô. Isso, vai deixar no link aí. Galera, se você está fazendo sua cotação da sua passagem aérea para fazer uma viagem internacional, você quer vir aqui para a Europa, tá bom? Você tem que fazer uma excelente cotação, e a excelente cotação que você vai ter é conosco. Voarmais.com.elite. Nós temos credibilidade, muitos clientes, parceiros satisfeitos. Por quê? Porque o nosso pós-venda é o melhor. Nós acompanhamos a sua viagem, nós te damos dicas essenciais, principalmente para você que vai fazer a sua primeira viagem internacional. Não é pegar e vender sua passagem de qualquer jeito, não. Ok? Você vai ter ali um acompanhamento e você vai ter o pós-venda, que é mais importante que, na verdade, que até mesmo a compra da passagem aérea. Galera, ultimamente nós estamos vendo aí um show que está acontecendo no Brasil, né? Período eleitoral, período de campanha, e nós estamos vendo aí vários debates. Nós acompanhamos o debate que aconteceu na Rede Globo, o debate que aconteceu na Band, os debates que está acontecendo, enfim, nós temos aí, galera, uma situação muito difícil e muito delicada, né? Você sabe que hoje em dia a gente tem que pensar no que vai falar, né? Até o direito de ir e vir agora tá ficando um bocado complicado. Você tem que também medir as suas palavras nas redes sociais, senão você pode se complicar, você pode perder seguidores, você pode ser criticado, você pode perder amigos, e dependendo da situação, do lado que for da política, você perde até o casamento, né, Messi? Ah, sem dúvida. É verdade, galera. Hoje em dia, a cada dia que passa, as pessoas estão confundindo as coisas. É claro que é feio quando você não tem um posicionamento político também, que a gente sabe que até que ponto a política influencia em tudo na nossa vida. E você sabe que mesmo morando aqui em Portugal, a gente somos brasileiros e nós temos parente no Brasil, e isso nos traz preocupação. E às vezes nós temos que expor, né? Não impor, expor os nossos pensamentos, ainda que seja contrário ao seu. É uma questão de respeito, ideologia, de opinião diferente. Né? Isso é normal. Isso é normal, né, Messia? Cada um tem a sua opinião, cada um coloca o seu ponto de vista. Ultimamente, a gente sabe que o governo no Brasil, esse novo governo tá aí há agora faz 4 anos, né? Um governo que pegou 2 anos de pandemia, encontrou muita dificuldade. Mesmo assim, a gente tem acompanhado que o Brasil, ele tem andado, o Brasil tá indo para frente, o Brasil caiu. A gente tinha uma preocupação quando morava muito no Brasil em questão de mortalidades em hospitais, homicídio, muito assalto, muita violência, e daqui a gente acaba acompanhando. Há quem pensa ao contrário, isso é normal, há pessoas que pensam ao contrário. Eu sou favorável principalmente ao governo agora que tá lá, né? Pode ser que você pense diferente de mim. Isso não significa que nós somos inimigos. Temos opiniões diferentes. Enfim, galera, e o que eu tô vendo? Eu tô acompanhando muito as redes sociais. A gente que grava conteúdo pro YouTube, o que acontece? Os debates, eu tava até comentando com a Messi o seguinte, o primeiro debate que teve na Rede Globo, e eu fiquei me perguntando por que a grande maioria, né, o jornalismo, não vou generalizar, mas principalmente eu quero falar sobre a Rede Globo, né? Principalmente tem algumas TV abertas aqui em Portugal também, que são parceiras da Rede Globo. Eu tava vendo os debates na Globo e eu comecei a fazer uma autoanálise, e provavelmente, se você não viu, eu vou resumir para você. A gente viu ali praticamente os dois jornalistas, né, o William Bonner, simplesmente, batendo no Bolsonaro ali, sem dar direito à defesa, sendo 100% crítico. E há muito tempo a gente sabe que o Bolsonaro, ele ganhou praticamente a eleição de 2018 pelas redes sociais, tá? Não foi pela TV aberta tradicional.
A gente hoje vê, galera, que a TV aberta, ela sempre manipulou e continua manipulando muitas pessoas. Só que veio aí o YouTube, Instagram, Facebook, né? Te dá o direito a expor os teus pensamentos, enfim. O que eu tô vendo? Eu vi também um debate na Band, eu vi um outro debate também no podcast, no Flow, acho que podcast. Rica Peroni, o debate. Eu vi o debate também no Renato Cairani, mais ou menos assim, enfim. Galera, em todos os debates e os lugares que o Bolsonaro foi, o cara arrebentou no nível de audiência, foi uma coisa fenomenal. E eu fui buscar um pouquinho, saber por que principalmente a Rede Globo, lá no Brasil, para você que vai ver esse vídeo, talvez que você seja português e você não esteja entendendo, eu vi que a Globo, ela tinha uma arrecadação de quase 2 bilhões de reais ao ano, isso mesmo. O governo, o período que o PT teve no poder do Brasil, a Globo, por ano, ela arrecadava quase 2 bilhões de reais. É muito dinheiro. E com a entrada do Bolsonaro e com o final da Lei Rouanet, o que a gente assistiu? Vou até parar um pouquinho aqui. O que a gente assistiu? A gente assistiu, eu tava conversando com a Messia, de 2 bilhões, Messia. Praticamente caiu para 177 ou 178 milhões por ano. Como é que os jornalistas não vão odiar um cara desse? É impossível não odiar. É claro que é o que eu sempre falo com a Messia. Por que eu tô dando a minha opinião aqui? Porque você tem que tomar muito cuidado da maneira que o Brasil tá e da maneira que ele pode ficar, tá bom? A gente sabe que o ex-presidiário Lula, ele foi condenado na primeira, na segunda instância e foi condenado na terceira também, primeira e segunda, né? E depois ele foi condenado, teve a última instância, que é no Supremo Tribunal Federal, e ele foi condenado e foi preso, né? E a gente sabe que depois disso, ele ficar preso quase 2 anos, uma canetada de um ministro libertou ele da prisão para que ele pudesse concorrer. Lula salvou a democracia brasileira. Ele e Janja assinaram o manifesto feito pelos advogados de esquerda em defesa da democracia. E com isso, nós não precisamos mais nos preocupar com a relação de Lula com ditadores mundo afora. Daniel Ortega na Nicarágua, Fidel Castro, Raul Castro e Miguel Díaz-Canel em Cuba, Hugo Chávez na Venezuela, Nicolás Maduro na Venezuela, Evo Morales na Bolívia, Bashar al-Assad na Síria, Mahmoud Ahmadinejad do Irã, Teodoro Obiang em Guiné Equatorial, José Eduardo dos Santos em Angola, Vladimir Putin na Rússia, Muammar Gaddafi na Líbia. Viu, meus amigos? Respirem aliviados, durmam tranquilos, porque com Lula a nossa democracia certamente estará. E lembrando também, galera, que nunca se houve um escândalo, né, do tempo do Mensalão, Petrolão, né, o da Petrobras, nunca se houve um rombo tão grande no Brasil, financeiro, tanto roubo como se aconteceu no governo do PT, ok? Muitas pessoas falam sobre inocência, mas as pessoas, o próprio ministro lá no Brasil, eu fico preocupado com a política, porque eu tenho muitos amigos que vivem no Brasil, eu tenho muitos parentes que vivem no Brasil, sabe, Messia? E isso me incomoda em relação a isso. A Messia não gosta de falar de política, ela realmente não gosta desse assunto, e eu sei que esse assunto faz com que talvez pessoas que me sigam às vezes deixem de seguir, mas eu acho que a gente tem que ter um posicionamento na vida, né? A gente, sem nenhum tipo de demagogia, a gente tem que se posicionar sobre tudo que vem acontecendo. Eu hoje entendo que o Brasil tá andando mais do que tava, né? O último governo teve no poder durante 16 anos, e eu percebo que esse governo agora tá tendo muito mais aproveitamento, tá bom? Muito mais pessoas tiveram oportunidades de crescimento no Brasil, porque todo mundo tem direito à oportunidade. A verdade é essa. Eu vi num dos debates, inclusive aquele candidato Ciro Gomes, falando sobre o Lula e também falando, né, sobre os amigos do Lula. Galera, quando eu falo sobre o Lula, eu olho para o Chile, eu olho para a Argentina, eu olho para Cuba, porque se você colocar hoje no Google aí, né, os amigos do Lula, você vai ver Lula junto com Maduro, né, que é o presidente da Venezuela. Olha o que estão fazendo com o povo da Venezuela, uma puta de uma sacanagem. Venezuela acabou, um dos países mais ricos do mundo, acabou, tá as traças. Aí você olha para Nicarágua agora, o presidente lá mandando fechar a igreja e prendendo o padre, olha que lamentável. Você olha para Cuba, os cubanos desesperados, pegando jangada e tentando ir para os Estados Unidos. Quer dizer, enfim, a gente sabe que o apoio do Lula ao comunismo desses países é algo muito triste e muito revoltante. E ele fala sobre democracia. O meu posicionamento é bem simples. Eu acompanho as mídias sociais, eu acompanho sempre os debates e eu busco pessoas que têm ideias.
sabe? E eu sou daquela situação que todo mundo precisa ter a sua oportunidade. A partir de um momento que um governo ele ficou 16 anos no poder, se você em 16 anos, meu amigo, não consegue controlar as dívidas da sua casa, não consegue fazer uma compra, não consegue pagar o teu cartão de crédito, não consegue honrar os compromissos com o cheque que vai no banco, o que você mais vai querer, né? 16 anos são quase 2 décadas. Então hoje eu olho para o Brasil e vejo a grande maioria, né, grande jornalista, inclusive levaram o Bolsonaro no Pânico, e eu vi o Emílio e todos ali pegaram o Bolsonaro, fizeram todo tipo de pergunta para ele, e ele diz o seguinte, galera: podem falar o que quiser de mim, mas não podem dizer que eu tô sendo, que eu sou condenado, e nem que eu sou ladrão e que não participo de esquema de corrupção. Isso é fato. Agora podem falar de todas as maneiras possíveis. Talvez você que tá me vendo aqui, você não goste de mim, sabe? Você não concorda com aquilo que eu estou falando, mas nem por isso você vai deixar de me respeitar, ou você vai me agredir, ou vai inventar rumores sobre mim. E ultimamente já tá um meme na internet ali, né? As coisas que o Lula fala, frases repetidas, né? Sempre eu vi o Bolsonaro falando que ele tem no DNA o dom da mentira, né? Uma certa vez o Lula tava na França e ele falou que no Brasil tinha 25 milhões de crianças abandonadas na rua. E alguém questionou, falou: Lula, não pode ter 25 milhões de crianças na rua porque isso é muito mal. Galera, você talvez tenha o seu pensamento, você tem a sua forma de ver as coisas, e eu sou da forma de tomar o tipo de decisão, tá bem? Eu só acho que hoje, pra mim, no meu ponto de vista, eu entendo que o governo atual fez um excelente, de um puta trabalho, não teve a safadeza e a sacanagem que aconteceu Rodrigo Sângelo, ok? Rodrigo Sângelo. E você, tem um ditado que diz assim, ó: diga com quem tu andas e direi quem tu és. Então é o seguinte, tá muito escrachado agora o que tá acontecendo no Brasil. Só pra você ter uma noção. Tem um monte de gente que, pô, tá tendo até aquele empresário que tem mais de 30 mil funcionários no Brasil, daquelas lojas Avan, o velho da Van. O ministro Alexandre de Moraes mandou prender as coisas do cara, travar mídia social, enfim. Hoje em dia no Brasil, se você fala alguma coisa contra o Supremo Tribunal Federal, você tá lascado mesmo. Aquele jornalista Alan dos Santos falou, tá fugido para os Estados Unidos, não pode nem voltar. O outro deputado lá, Daniel Silveira, foi falar alguma coisa sobre o Supremo, o pessoal do Supremo, Alexandre de Moraes, também de perseguição política no Brasil. Então isso é uma situação para você ficar em alerta, você ficar atento e você compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas possível. E lembre, respeite a opinião das pessoas, para as pessoas respeitarem a sua opinião. Isso é primordial. E lembre-se de uma coisa: se você anda com traficante, se você anda com usuário de droga, se você anda com pessoas que cometem crime, a qualquer momento que a polícia for prender essas pessoas e você estiver do lado, você sabia que você pode ser preso junto por ou receptação, ou formação de quadrilha, ou uma série de coisas. E quando você olha para o escândalo do Brasil, quando as pessoas que estão aqui fora comentam sobre o Brasil, tá ficando uma situação um bocado complicada, sabe? E você fica vendo nossos irmãos venezuelanos, nossos primos argentinos, do ladinho do Brasil, faltando as coisas já na prateleira da Argentina. Quer dizer, presta muita atenção para que esse mal não chegue na tua casa. Então tome uma decisão muito coerente e participe da política, porque a sua opinião é muito importante. Eu gostaria também que você deixasse a sua opinião nos comentários. O que você acha sobre isso? Não cruze os braços e não acha que isso não vai te afetar, porque vai te afetar sim. Mesmo você estando aqui em Portugal, mesmo você estando na França, estando nos Estados Unidos, estando na África, estando em qualquer parte do mundo, se você é brasileiro, isso vai te afetar sim, ou diretamente ou indiretamente. O Brasil é um país com uma potência incrível. O Brasil é um país com uma potência, galera, brutal, mesmo brutal. E eu acho que o seu posicionamento é muito importante. Então acompanhe nas redes sociais, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo para toda gente, e eu tenho certeza de que de alguma forma isso vai agregar valor ou vai abrir a sua mente. Hoje eu moro em Portugal porque eu tomei uma decisão. Se eu não tivesse tomado essa decisão, eu estaria até hoje no Brasil. A mesma coisa é você que está no Brasil. Se você tomar a decisão certa, você vai ter um resultado positivo. Se você tomar a decisão errada, você vai ter um resultado negativo. Agora depois, meu amigo, não adianta chorar, ok? Beijo no coração, sou Rodrigo Sângelo. Me segue no Instagram lá, Rodrigo Sângelo Oficial, e Messi Sângelo
oficial. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Eu espero que eu tenha de alguma forma contribuído para você alguma coisa que vai fazer com que você pense. Não estou aqui para tentar te convencer a nada, mas simplesmente busque por informações. Não fique com a sua mente fechada. Abra sua mente, que eu tenho certeza que nisso aí você cada dia mais vai se encontrar. Valeu, galera. Até a próxima.